YouTube, vamos falar sobre. Tipo, diálogo é importante às vezes, só vamos falar sobre. Então, eu tô tendo um problema muito sério chamado vídeo longo. Lembra como eu fazia aquele vídeo tipo, 10 minutinhos, 8 minutinhos, tá ótimo e tal? Então, eu não tenho mais essa capacidade, eu acho. Eu tô com uns 2 vídeos de 30 minutos sendo produzidos, só que nesse meio tempo eu achei que era uma boa lançar alguma coisa pra vocês ficarem sem vídeo e também porque, né, YouTube te mata se você não lançar vídeo. Então, vamos responder umas perguntas. Eu, real, gosto muito de fazer isso. É uma interação legal com vocês. É a única interação que eu tenho com vocês, afinal. Eu não faço live, eu acho. Handian perguntou: você pretende falar um dia sobre as diferenças de fazer uma narrativa em jogos? Suas liberdades, limitações, etc? E qual o estilo de narrativa você mais curte nessa mídia? O problema de falar sobre esse assunto é que eu vou fazer muitos inimigos e irritar uma galera. É tipo mexer no vespeiro, só com martelo. Narrativa não é algo objetivo, não é tão simples assim, você pode usar suas técnicas à vontade, mas ainda assim não vai ser uma ciência exata. Assim como o design de como criar uma narrativa. Entretanto, eu tenho uma certa visão, que é a história que você está contando deve ser contada de uma maneira que justifique ela estar sendo contada naquele tipo de mídia. E geralmente isso é fácil de ser feito. Quando um livro é adaptado para um filme, por exemplo, é adicionado naturalmente o visual e o áudio, então com isso meio que já se justifica a existência. É pegar uma história que você só sabe como ela funciona na sua cabeça, porque você leu o texto e imaginou como funcionam as coisas, e dar um visual pra ela. Mesmo sendo mal feito, ok, utilizou a mídia de forma correta. A questão com jogos é que isso se aplica a eles também. Pelo menos na minha visão pessoal, deveria se aplicar. Quando você opta por contar uma narrativa em um jogo, essa narrativa deveria funcionar da forma de um jogo. Tem que ser alguma coisa tipo o Undertale, que é meta e comenta sobre o fato de que é um jogo? Não, você não precisa de metalinguagem pra isso. Alguma coisa como, por exemplo, Katana Zero, que eu algum dia vou fazer um vídeo sobre no canal, é uma história boa, sendo contada em um jogo, de uma maneira que funcione e faz sentido. Você tem várias opções que levam pra finais diferentes, normal, mas você também pode interromper o diálogo. O que diferencia um jogo de outras mídias é a interatividade que pode ter com o jogador. Então dar a opção de interromper pro jogador é bem legal. E em certos momentos, a opção de interromper é muito rápida e o jogador não consegue reagir. Isso é usar a mídia de jogos pra contar a história que você quer contar e fazer o jogador, a pessoa consumindo essa história, sentir o que você quer que ela sinta. Junto disso, o jogo também contextualiza o universo durante as sessões de gameplay. Tem sempre uma ceninha do seu personagem botando música pra ouvir antes de ir pras fases. As músicas que ele bota é a música que toca na fase. As fases, na verdade, não são você jogando, são você planejando o que você vai fazer. Então contextualiza morte em jogo também. Não é que você morreu, você planejou mal. Agora é só pensar mais um pouquinho. E o jogo também usa isso pra te dar algumas surpresazinhas aqui e ali. Você planejou tudo certinho e por isso você, entre aspas, passou de fase. Mas pode vir alguma coisa que você não esperava no caminho. Isso é contar uma história usando as particularidades de um jogo como mídia. Danael, então você tá falando sobre contar a história através do gameplay. Mais ou menos, mas não exatamente. Tem um jogo que eu já falei aqui no canal, chamado Immortality, onde você só assiste um filme, basicamente. Você assiste as várias cenas do filme. A questão é que você escolhe qual que é a próxima cena, baseado no que você quer clicar na tela pra ver mais a fundo. Então você vai recebendo a história do jogo em uma ordem aleatória. Qualquer pessoa que jogar esse jogo não vai seguir a história do jogo de uma maneira linear, ou planejada, em geral. E isso é o tipo de história que apenas um jogo pode te proporcionar. Ao mesmo tempo, o gameplay é assistir. Assistir e prestar atenção. E eu acho bom. Eu acho que justifica a própria existência. O grande problema é que a maioria dos jogos não fazem isso. Especialmente os jogos AAA, que são jogos que a maioria das pessoas joga. O conceito de você joga um pouquinho e aí você tem uma pausa no gameplay pra só assistir uma cutscene, e aí depois você volta pro gameplay, depois você volta uma cutscene, ou sei lá, gameplay e história estão conectados pelo fato de que você está segurando o botão de ir pra frente, portanto, gameplay. Eu consigo gostar disso, tipo, da experiência que eu estou tendo, porém eu não acho que é a maneira, entre 85 aspas, correta de fazer uma história pra um jogo. Gameplay e história tem que ter uma conexão mais direta. Eu digo que falar disso é mexer num vespeiro, porque inevitavelmente eu vou criticar jogos que pessoas gostam muito. Por exemplo, porque eu não sou um covarde e não vou ficar usando só, né, sinalzinho do que eu quero dizer, eu acho o design narrativo de The Last of Us péssimo. De novo, pra mim e tal, se você gostar, você gostou, tá tudo bem. Mas quando a série foi anunciada, meu primeiro pensamento foi graças a Deus, porque esse jogo parece que queria ser um filme. Eu já não acho o gameplay em si, o combate, particularmente interessante. Então quando o jogo veja cutscene, ande pra frente enquanto outros personagens falam coisa pra você, e aí veja cutscene, e aí 3 inimigos aparecem e você mata, e é meio chato porque eu não gosto muito do gameplay. E aí veja cutscene, e aí ande pra frente enquanto o personagem fala com você. Eu não gosto muito desse design.
Na verdade, nem um pouco. A história é boa, mas funciona melhor como série. Eu nem terminei, eu já acho a série melhor que o jogo. Essa única pergunta foi tipo o vídeo inteiro, mas vamos lá, né? Christopher Quant, Jesus Cristo, perguntou: como é o seu processo criativo, em especial na elaboração do roteiro pros vídeos? Pode falar um pouco sobre? Gosto muito dos vídeos em que aborda o ponto de vista de escrita criativa. Grande abraço, Dan. Parabéns pelo canal. Meu processo criativo é muito complexo. Eu penso em um assunto e aí eu faço um vídeo sobre ele. Tipo, real não tem mais muita coisa além disso não, pô. É literalmente só isso. Claro, eu pesquiso a respeito e blá 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 blá, mas é só, eu tô a fim de falar disso, eu falo disso. Flamel, vocês estão louco com o nome hoje, hein? Perguntou: o que tu achou mais interessante na faculdade de cinema? Tipo, aquilo que você estudou com alegria. O que eu achei mais interessante na faculdade de cinema foi o café, porque era uma delícia, eu gostava muito. Aquele estereótipo de galera da arte, especialmente os mais cultzãos e tal, toma muito café, ele é real. Era normal os professores e praticamente todos os alunos terem um copão de café em cima da mesa. Nenhum professor jamais reclamou porque seria hipócrita. Mas falando mais sério em questão de matéria, isso vai chocar um total de todo mundo, mas roteiro foi o que eu mais gostei na faculdade de cinema. Mas tem várias outras coisas que eu gostei bastante de aprender também. Em particular, direção, entender um pouco mais sobre decupagem, que é o roteiro técnico onde é dito como cada plano deve ser filmado. Porque não, o roteirista não escreve isso. Roteiro é um bagulho seco. Quem vai decidir como vai ser filmado o bagulho inteiro, e com isso o tom da cena, é o diretor. E o roteirista também, dependendo se os dois são BFFs e tal. Mas é mais o diretor que faz decupagem mesmo, não o roteirista não. Eu também gostava muito das aulas de efeitos visuais, porque mexer com chroma é divertido. E idiota, na verdade. Eu me sinto sempre uma criança de 6 anos quando tem um chroma perto de mim. Jester645 perguntou: já assistiu toda a série Gundam? Sim, o que achou no geral? Toda a série Gundam, todas elas, todas que já existiram, todas. Tudo. Todos os universos. Tudo. Ninguém fez isso, né, amigo? Quer dizer, alguém fez, mas puta que pariu, hein? Aplausos. Você tá falando da série original? Eu vi, ela é boa. Fim. Angel of the Night perguntou: você já assistiu algum RPG? Caso não tenha, você consideraria assistir algum dia? Sim, Kaiser, eu vi Ordem Paranormal, para de me perguntar. Uma grande questão de acompanhar uma série de RPG é que, tipo, cada episódio é muito longo, porque a sessão de RPG é longa. Mas além de assistir RPG, sabe o que eu gosto muito de fazer? Jogar RPG, então geralmente não tenho tempo de assistir. Tanto que eu pulei umas temporadas de Ordem aí, eu tenho que ver, eventualmente. Cauã Felipe 2 perguntou: eu acho que o primeiro tava ocupado nesse dia, né? Na sua opinião, qual é o melhor personagem, ou melhor escrito, de Dragon Ball? O meu personagem favorito de Dragon Ball é o Bills, ou Beerus, como vocês preferirem, porque ele é a coisa mais Toriyama que eu já vi na minha vida. Ele é um deus extremamente poderoso. Se ele levantar um dedo, o sistema solar inteiro explode. Se ele quiser, o elenco inteiro de Dragon Ball está totalmente ferrado e vai todo mundo de base, especialmente no momento que ele foi apresentado. Isso só não acontece porque a comida da Terra é uma delícia e ele é um gato e ele tem preguiça de fazer coisa porque ele fica dormindo. Isso é muito Toriyama e eu adoro. Mas o mais bem escrito eu acho que é o Vegeta, na verdade. Eu acho o arco do Vegeta genuinamente muito bom. Okami perguntou, mentira, não perguntou, só que ele tá comigo mesmo. O álbum novo de Powerwolf, Danael, o álbum novo! Não é um álbum novo, relaxa aí, é literalmente um interlúdio. O nome dele é Interlúdio. É tipo umas músicas novas e um bando de música antiga. Tá tudo bem, relaxa, pode respirar. Mas ele é bom, as músicas novas são boas. Authors on Fire é a minha favorita. Enfim, é isso, muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia-se, membro seja membro, e a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!